Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, vamos resolver exercícios envolvendo gráficos do movimento uniforme. Esses exercícios estão no seu livro Física Aula por Aula, do Benigno Barreto e Cláudio Xavier, Física 1, né, na página 46, que diz o seguinte. Vamos lá, questão número 9. No trecho mais longo e retilíneo de uma maratona, um atleta estrategicamente procura manter sua velocidade constante. O treinador faz anotações sobre as posições ocupadas pelo atleta em diferentes instantes. Quando o tempo for zero, ou seja, no início do movimento, a posição dele é menos 15. Depois que passa 1 segundo, a posição dele é menos 10. Repare que em 1 segundo a posição aumentou 5, né? Quando o tempo for 2 segundos, a posição é menos 5. Quando o tempo for 3, a posição será 0. Né? Aqui será a origem, tá? Quando o tempo for 4, a posição será 5. Quando o tempo for 5, a posição será 10. Quando o tempo for 6, a posição será 15. Repare que sempre que aumenta 1 segundo, aqui, ó, a posição aumentou 5. Né? Isso aqui dá informações para nós a respeito da velocidade. Agora, com base nessas anotações, construa o gráfico da posição em função do tempo. Então, a tabela já está pronta no enunciado. Eu preciso, então, montar o plano cartesiano, que é esse aqui. Fiz uma escala de 2 em 2, né, por causa do tamanho dele, porque o eixo X vai de 0 a 6. Então, aqui eu coloquei de 0 a 10. No eixo Y, de menos 15 a mais 15. Então, eu coloquei do menos 16 até o mais 16. O 15 fica sempre no meio, né, no meio do 14 e no meio do 16. Então, o primeiro ponto é 0 para o tempo 0, vou lá no 15. O 15 vai ficar aqui negativo, ó. Entre o 14 e o 16, eu coloco um pontinho ali. O segundo ponto é 1 para o eixo X, né, que é o tempo, e menos 10. O 1 está aqui, ó, no meio do 0 e do 2. Então, aqui, nesse 1, eu vou descer até a posição de menos 10, e vou colocar um pontinho nessa posição aqui, ó. Agora, o 2 é o menos 5. O 2 eu vou descer até o menos 5, ficar aqui, ó, entre o menos 4 e o menos 6, eu vou colocar um pontinho. 3 e 0. 3 está aqui, ó, 2 e o 4, entre eles, né, o 3. 3 e 0, o 0 não está nem para cima, nem para baixo, está aqui no meio mesmo, eu coloco um pontinho. Agora, 4 e 5, o 4 é aqui, vou subir até o 5 vai ficar aqui mais ou menos, ó, entre o 4 e o 6, vai ter um pontinho aqui. Agora, o 5 e o 10, vou pegar o 5 está aqui, entre os 4 e os 6. 5, eu vou subir até o 10, vai ficar aqui o próximo ponto. O outro, 6 e 15, já é nosso último, 6, vou subir até o 15, vai ficar aqui, ó, entre o 14 e o 16, até aqui o nosso ponto. Agora eu vou ligar esses pontos, ok? Ligando eles, eu tenho este gráfico em forma de reta, porque essa função que representa a ideia do gráfico aqui, é uma função do primeiro grau. Você deve estar estudando ou ainda vai estudar isso aqui lá em funções do primeiro ano, e também você viu isso no final do seu 9º ano do ensino fundamental. Agora, letra B. Construa o gráfico da velocidade escalar em função do tempo. O gráfico, conforme eu já falei, gente, eu falei da velocidade, a cada segundo, repare que a posição aumentou 5, ó, daqui para cá dá 1 segundo, aqui aumentou 5. Do 1 para o 2, ó, mais 1 segundo, também aumentou 5, ó, do 2 para o 3, aqui também, do menos 5 para o 0, aumentou 5. Do 3 para o 4, ó, aumentou 5. Do 4 para o 5 também aumentou mais 5. E assim por diante. Esse mais 5 que está aumentando aqui, né? Essa variação da posição dele por segundo, é a velocidade. Então, vamos construir, então, o nosso gráfico. Agora, eu preciso do tempo. O tempo é o mesmo da questão anterior. E a velocidade é 5, tá? Essa análise feita na tabela serve para me dar a velocidade. Se você quisesse calcular a velocidade, você poderia fazer o seguinte, ó. Se eu quiser fazer do menos 15 até o 15, você faz ΔS por ΔT. 15 menos o menos 15, né? Do menos 15 até o 15, você vai dar 30, né? 15 menos o menos 15, né? 30. 6 menos nada, 6. Aí você vai fazer 30 dividido por 6, vão dar 5. Então, o gráfico aqui vai ser 5. Velocidade 5. Aí, o primeiro ponto, né? 0 e 5. O segundo ponto, 1 e 5. 2 e 5. 3 e 5, 4 e 5, 5 e 5, 6 e 5, né? Posição, quando o tempo aqui for 6, a velocidade continua 5. Aqui é uma reta de uma função constante, né? Ela fica horizontal assim mesmo, porque
Nesse gráfico do MU, o movimento uniforme, a velocidade não sobe nem desce, ela nem aumenta e nem diminui. Quem aumenta e diminui é a posição. Então aqui tem uma função constante, você vai ligar esses pontos e está aqui o nosso gráfico da velocidade. Questão C. Descreva a equação que representa a posição em função do tempo. Então, a tabelinha inicial, né? A fórmula, S é igual a S0 mais VT. A posição inicial é quando o tempo é zero, gente. O tempo for zero, a posição inicial. Menos 15 vai entrar aqui. A velocidade eu falei que é 5. E o tempo a gente não substitui, porque estamos montando uma função. Então, S é igual a menos 15 mais 5T. Letra D. Determine um instante que o atleta passa pela origem. Ele passa pela origem quando a posição for zero, tá? A posição é zero, o instante é 3, tá? Aí depois ele pede, o movimento é progressivo ou retrógrado. Repare que a posição dele, ela está aumentando, olha, menos 15, menos 10, menos 5, 0, 5, 10, 15. Então isso aqui ele está andando a favor da trajetória. Então o movimento é progressivo. Mas vamos lá, vamos fazer os cálculos para você ver como é que faz também. Você pega a equação, você vai igualar a zero, porque é o momento em que a posição é zero, tá? Aqui eu não precisava fazer conta nenhuma, porque o gráfico, a tabela me deu aqui a resposta. Mas é o momento em que a posição dele é zero. Você põe zero no lugar do S. Passa o 5T para o outro lado, aí vai negativo. 0 menos 5T dá menos 5T. Multiplica por menos 1, fica tudo positivo. Agora o 5 está multiplicando que número que vai dar 15? 5 vezes quem que dá 15? É 3. O tempo é 3 segundos. Justamente a mesma coisa que está aqui na nossa tabela, tá? Responda. É possível dizer, né, letra E, é possível dizer que a reta obtida no gráfico do item A representa a trajetória do móvel? Olha, lá na letra A, que nós vimos lá, foi o gráfico da posição, né? O tempo em função da posição, né? Ou posição em função do tempo. Então, o que você tem que pensar aí? Aquela reta que você encontrou aí é apenas uma dependência entre S e T. Então, a resposta é não, tá? Então, na letra D, falta colocar a resposta do movimento, que é progressivo. E aqui, não. Ela apenas tem a dependência entre as grandezas S, que é posição, e T, que é tempo. Questão 10. O gráfico representa a posição em função do tempo dos móveis A e B, deslocando-se numa trajetória retilínea. Qual dos móveis tem maior velocidade? Nós já mencionamos na aula que a fórmula da posição em função do tempo, ela nos dá dois números para nós importantes. Nos dá aqui o coeficiente linear, que é da função do primeiro grau, que é o S0, e esse V aqui é o coeficiente angular. Coeficiente angular me dá o ângulo. Então, ele pede qual dos dois tem maior velocidade. Então, se eu olhar o ângulo aqui, olha, o ângulo entre a reta B e a reta A, vou ver que é o mesmo ângulo. Se é o mesmo ângulo, então aqui eu tenho que a velocidade também é a mesma. Mas se você ainda quiser calcular, a gente vai montar então as equações. Ó. A equação do A, a posição inicial dele é 10, ele sai do 10. A velocidade dele é quanto que ele aumenta a cada segundo. Daqui para cá não deu 1 segundo? Repare que a posição dele aumentou 10, então a velocidade é 10, 10t. Agora o B, a posição inicial dele é 0, então vamos colocar 0 aqui no S0. E a velocidade dele, ó, daqui para cá, você aumentou 1 hora. Então, o tempo foi 1, né? Então, qual foi a posição que ele aumentou? Do 0 para o 10, aumentou 10. Então, ele vai ter a mesma velocidade, tá? Então, ambos possuem a mesma velocidade. Não precisava de nenhum cálculo, era só você olhar o ângulo e ver que essas retas são retas paralelas. Então, elas têm a mesma velocidade. Número 11. Um preparador físico com o objetivo de observar o desempenho de um atleta durante uma corrida registrou suas posições num determinado intervalo de tempo. Após avaliar os dados coletados, representou o desempenho do atleta no gráfico abaixo. Então, o que eu tenho nesse gráfico? Eu tenho que ele saiu da posição inicial 15 e veio para o 0, tá? Porque a posição está aqui no eixo Y. Ó. Ele foi caindo, caindo, caindo até o 0. E o tempo começou do 0 e avançou até o 5. Então, aqui ele está voltando na trajetória. Então, isso aqui é um movimento retrógrado. E em 5 segundos, né, deve ser segundos, ele caiu em 15, deve ser 15 metros, né, caiu em 15 a sua posição. Agora, para você calcular a velocidade, você tem que saber o seguinte: quanto ele está caindo por segundo. Em 1 segundo, ele cai quanto? É só você fazer aqui, ó, a distância, daqui até aqui foi a distância, ele andou 15 por tempo. 15 dividido por 5 dá 3. Então, você vai ter que, a cada segundo, a posição dele cai 3.
tá? Então, a velocidade é menos 3. Vamos montar, então, o que ele pediu. A equação horária, né? S é igual a S0 mais VT, nossa fórmula. A posição inicial é 15, tá? 15, e a velocidade vai ser menos 3. T. T você não substitui, você forma uma função. Próxima questão. Questão 12. São dadas as funções horárias dos espaços de 4 módulos, o A, o B, o C e o D, definidas sobre a mesma trajetória, retilínea com valores medidos no Sistema Internacional de Medidas. Os dois móveis que deverão se encontrar em um tempo futuro são, né, o t tem que ser maior do que 0. Vamos ver então. Pensemos na posição inicial de cada um e o sentido de suas velocidades, tá? Posição inicial. Esse aqui sai do menos 5, né? O B sai do menos 7, o C sai do 0, que não tem nada aqui, né? O D sai do menos 1. E o sentido de suas velocidades. A velocidade do A é positiva, ele anda a favor da trajetória. A do C também é positiva, ele anda a favor. A do B ele anda contra, então menos 3, ele anda a favor, contra menos 3. E a do D ele anda contra menos 1t. Vamos colocar aqui uma reta para a gente verificar quem vai se encontrar. Olha, colocando aqui as posições, o B tá à esquerda, menos 7 andando para a esquerda, porque a velocidade dele é negativa, tá? O A, na posição menos 5. Menos 5 vem à direita do menos 7, só que a velocidade dele é positiva, então ele anda para a direita. O C, ele sai do 0. Não está aqui o 0, tá? E a velocidade dele é 5, então 5 positivo, então ele anda para a direita. O D, ele está na posição menos 1. Menos 1 fica antes do 0. E volta, né, a velocidade dele também é menos 1, negativa, né, para a esquerda. Aí a pergunta pede quais que podem se encontrar. Bom, vamos ver aqui, ó. O B e o D, eles estão andando para o mesmo lado, não vão se encontrar. O A e o C também estão indo para o mesmo lado, não vão se encontrar. Então, observe aí, quem está andando contra um ou outro? Esse não é o A e o D, tá? Então, a letra B, A e D. Questão 13. Muitas vezes, preocupados com as provas e as atividades escolares, deixamos de lado as atividades físicas. Porém, precisamos nos lembrar da importância delas para a manutenção da saúde. A simples caminhada pode nos ajudar a evitar o sedentarismo e reduzir ou eliminar alguns fatores de risco de doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes. A figura a seguir representa o gráfico da posição em função do tempo de uma pessoa que durante uma caminhada se desloca com movimento uniforme. Todo o gráfico tem essa reta aí, gente, olha, a posição cresce em forma de reta, né? Movimento uniforme. Ou seja, a velocidade é a mesma, ela não altera. Se você observar bem, olha só, ele andou 10 segundos, ó, do 0 para o 10 segundos. E do 5 para o 15, a posição também 10, variou 10. Então a velocidade dele aqui é 1, tá? Por que 1? Porque em 10 segundos, ele foi do 5 para o 15, andou 10 também. Então a fórmula da velocidade é ΔS por ΔT. ΔS é 15 menos 5, dá 10. Sobre 10, vai dar 1. Após 1 minuto, quantos metros ela caminhou e qual a sua posição em relação à origem? Aqui o gabarito que nós vamos ter que encontrar, mas não é só colocar o gabarito, né? Você que tem a mania de olhar no final do livro as respostas, saiba que isso não serve como correção para o professor, tá? Ele quer verificar se você aprendeu realmente o conteúdo. Então, se você aprendeu, vamos aos cálculos, tá? Pensemos na posição inicial e na velocidade. Velocidade eu já falei, né? É 1. E a posição inicial é esse 5. Ele sai do 5 aqui. Então, jogamos a fórmula. A posição inicial 5. A velocidade ΔS por ΔT, nós já falamos. Vai ser 10 sobre 10, né? Que vai dar 1. Então, a posição é igual a 5 mais 1t. Então, após 1 minuto, quantos metros ele caminhou? Vamos jogar 1 minuto, queridos, né? No lugar do t. Só que esse t aqui, ele está em segundos. E 1 minuto está em 60 segundos, tá? Nós vamos jogar por 60. Então, após 1 minuto, quantos metros ela caminhou? Então, aí você vai só pensar um bocadinho, tá? Vamos lá. Se a velocidade é 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, né? Em 1 minuto, ela caminha 60 metros em 1 minuto. Tá aí uma parte da resposta. Se a velocidade é 1 metro por segundo, tá? Então quer dizer que a velocidade vai ser 60 metros, né, em 1 minuto. Agora, substituindo a fórmula que nós encontramos, S é igual a 5 mais 1t. Nós queremos encontrar aqueles 65 ali, né? Ela caminhou, após 1 minuto, quantos metros ela caminhou e, né, qual a sua posição em relação à origem. Vamos jogar a fórmula. No lugar do t, você vai colocar os 60, tá? Porque ela andou 60 metros.
1 vezes 60, 60, mais 5, 65. Então, chegamos à nossa resposta, tá? Então, quantos metros ela caminhou 1 minuto? 60 metros, né? E qual a posição dela em relação à origem? 65, ok? Então, assim, vamos pular para a questão 14. E agora nossa última questão. Dois carros, o A e B, têm seus movimentos representados esquematicamente no gráfico S vezes T, ou seja, a posição em função do tempo a seguir. Então, temos aqui o carro A, nessa reta, né, azul. Reta azul, repara que a posição dele cresce constantemente. E o carro vermelho é uma curva, um pedaço de uma parábola. Ele começa devagar e vai aumentando a velocidade. Aqui está com velocidade muito alta, cresce rapidamente. Parece a curva do Covid, né? Começa devagar e vai crescendo muito. Pode-se afirmar, baseando na função que representa o movimento do carro, que as velocidades iniciais, tá? Iniciais, um tempo igual a zero. Aqui, olha, bem aqui. Os carros A e B são zero, né? São zero. Vamos pensar um pouquinho. Tempo igual a zero. Olha só. Do carro B, a posição dele cresce. Vai crescendo mais rápido. Mas no carro A, se você fizer o cálculo com 1 segundo aqui e dividir para cá, já que ele fala no tempo zero, pode ser, queridos, que no início aqui o carro já estava andando, tá? Então, com 1 segundo, você vai dividir aqui, né? 1 por 1 vai dar 1. Nós teríamos aqui uma certa velocidade. Então, não posso afirmar que isso aqui é verdadeiro, tá? Pode ser que ligou-se o cronômetro com o carro já andando, tá? Você coloca aí dois carros andando aparelhados um com o outro, tá? O primeiro carro vai manter a velocidade, o carro A. Mas o carro B vai acelerar. A velocidade dele vai aumentar mais rápido. Então, já estavam andando em tempo zero, ok? Letra B. A velocidade média do carro B é igual à velocidade média do carro A, né, de 0 a T, tá? Essa aqui que é a resposta verdadeira, tá? Porque no tempo de 0 a T, se você fizer a média de velocidades aqui, ou velocidade média, você vai fazer ΔS por ΔT. Então, ΔS por ΔT, ΔS é o mesmo. ΔT é o mesmo, das duas curvas, ó, tanto da reta como da curva. Você vai ter a mesma resposta. Então, a velocidade média do carro B é igual à média do carro A no intervalo de 0 a T. Então, resposta letra B. E assim nós chegamos ao final da correção de nosso exercício. Espero que tenham entendido e boa semana de estudos a todos.